Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora. A rádio que é feita pra você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. São 12 horas e 26 minutos deste sábado e hoje vamos tratar aqui de um caso que chocou o Itapetininga e toda a comunidade de saúde ocular. É que no começo da semana, na segunda-feira, o optometrista Marcelo Nogueira, dono da clínica, ou de uma clínica aqui na cidade, foi morto dentro do próprio consultório. Segundo a Polícia Civil, o responsável pelo crime seria o médico oftalmologista, Dr. José Gabriel Bloise de Meira, que planejou o crime, simulou um assalto e ainda ateou fogo nas vítimas. O caso ganhou repercussão nacional e levanta discussões sobre a segurança de profissionais de optometria e os conflitos existentes com médicos oftalmologistas. Bom, para comentar todos esses desdobramentos legais, também para esclarecer dúvidas e sobre a atuação da categoria, nós vamos hoje receber aqui a participação ao vivo do Dr. Felipe Panassi Menino, ele que é diretor jurídico do CROSP São Paulo, que é o Conselho Regional de Óptica e Optometria de São Paulo. Dr. Felipe, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza aí de atender a solicitação da nossa produção e abordar esse caso conosco. Agora a gente começa perguntando ao senhor, doutor, como é que se explica, como é que o senhor poderia explicar aos nossos ouvintes o que faz um optometrista, como é a atuação desse profissional e também sobre a regularização dessa carreira no Brasil. Muito boa tarde. Boa tarde, eu queria agradecer a oportunidade e cumprimentar os ouvintes e começar expressando os meus mais profundos sentimentos para toda a família e para os amigos do Marcelo. O que a gente tem em relação à optometria hoje definido no Brasil, a partir de uma decisão do STF de 2021, ficou consolidado nessa decisão definitiva já, que o optometrista de nível superior ele pode estabelecer local de trabalho para realizar a prescrição de óculos e lentes de contato. O que parece um pouco inacreditável é que mesmo a partir dessa decisão, de um processo inclusive que o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia participaram, iniciou-se uma campanha de desinformação por essas entidades para negar a existência da própria decisão. Então a gente tem hoje essas entidades fomentando que médicos denunciem optometristas no exercício legítimo da profissão, e dentro daquilo que o Supremo já definiu. A gente acompanhou nos últimos anos de perto essa série de denúncias que o Marcelo foi acusado. Ele foi absolvido de absolutamente todas, nunca foi comprovado nenhuma irregularidade na atuação dele, ao contrário, ficou reconhecido sempre que a atuação dele foi sempre dentro dos limites éticos e técnicos daquilo que é esperado de um optometrista, que é um profissional da atenção primária da saúde visual, um profissional habilitado para realizar a prescrição de óculos, lentes de contato. A Organização Mundial da Saúde estabelece que é um profissional que está na linha de frente do combate à cegueira evitável e, em caso de suspeita patológica, ele encaminha, então, ao corpo clínico especializado para um tratamento mais específico, caso haja essa suspeita de patologia. Mas é um profissional que é indispensável para a atenção primária da saúde visual e é isso que o Marcelo fazia. Bom, o senhor mencionou aí também a polícia, os delegados, durante a coletiva de imprensa, que o autor do crime, o Dr. Gabriel, já teria feito várias denúncias contra o Dr. Marcelo, contra a vítima, até porque ele não concordava com a atuação aí do colega, do optometrista, que vinha atuando na cidade. Todos foram consideradas, arquivadas essas denúncias, não houve nenhuma punição, o que mostra, como o senhor acabou de mencionar, que essa atividade é legal. Agora, doutor Marcelo, o que ocorre é que, às vezes, óticas da cidade, você vai passando, acabam... Dr. Felipe, o nome do nosso entrevistado, realizam esse tipo de ação. Isso é considerado dentro da legalidade também?
Sim, na verdade o que acontece é o seguinte, o optometrista ele pode estabelecer local de trabalho em óticas, em consultórios autônomos ou em clínicas multidisciplinares. Isso foi regulamentado muito recentemente pelo Centro de Vigilância Sanitária Estadual de São Paulo, pela Portaria CVS 6 de 2025, né? Porque, na verdade, o que o Supremo entendeu na DPF 131? Que o optometrista de nível superior não se aplicam proibições que antes eram dirigidas a eles por decretos lá de 1930, da década do Getúlio Vargas. Essa entendeu que existia uma violação à Constituição Federal, a proibição de que os optometristas exercessem plenamente a sua atividade. E a formação dos optometristas, né, o diploma que é conferido a eles, é de ótico e optometrista. Então, realmente não faz sentido você permitir, inclusive, a atuação dentro de óticas. Não é o caso do Marcelo. Marcelo atuava numa clínica autônoma. Mas o que eu acho que é importante ressaltar aqui é o seguinte: no caso do optometrista que trabalhe dentro da ótica, não pode existir nenhum tipo de vinculação da venda do óculos com a realização da consulta, né? A receita é documento do paciente. Assim que a consulta se encerra, ela tem que estar na mão do paciente e não pode ter nenhum tipo de condicionante, senão fica caracterizado venda casada, algo que é vedado pelo ordenamento jurídico. Perfeito. Doutor Felipe, além do caso do Marcelo, né, o CROASP já recebeu algum tipo de notificação, de intimidações, ou mesmo notícias sobre agressões aí contra profissionais de optometria em outros lugares? Isso ocorre mesmo ou esse aqui é um caso isolado? Na verdade, a gente tem uma perseguição jurídica muito voraz das entidades médicas contra os optometristas. Eu tenho profissionais que têm 4, 5, 6 processos, e realmente é um trabalhar com medo que se perpetue, que é fomentado por essas entidades médicas. Já recebi notícia de profissionais que havia médicos oftalmologistas indo armado na clínica, no consultório. Então, não me parece um fato isolado. Realmente existe uma máquina que desinforma. E ao desinformar, gera ódio. Então, é isso, a mentira mata. Infelizmente, a mentira, o interesse acima da vida, né, doutor? Agora, o Conselho atua, de alguma forma, atua juridicamente para resguardar a integridade e os direitos desses profissionais ou dos associados, né, diante desses conflitos? Com certeza, com certeza. Nós temos uma atuação bem firme perante o Judiciário de São Paulo. Inclusive, chegamos a processar o município de Itapetininga, porque houve uma situação em que o município entendeu que o optometrista poderia prescrever, mas as óticas não poderiam receber a receita, numa interpretação completamente absurda, que inclusive foi fomentada por instituições médicas. Essa ação nós obtivemos um êxito total. O que a gente percebe nesse caso é justamente isso. Todas as portas para a tese do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e do Conselho Federal de Medicina foram fechadas pelo Judiciário. A atuação do Marcelo sempre foi legítima. E isso acabou gerando a revolta injustificada do autor do crime. Pois é, parecia que estava tudo sob controle, tudo tranquilo, né? Infelizmente foi algo assim, para todos nós, da comunidade, da imprensa, das autoridades, algo assim estarrecedor, algo que pegou todo mundo de surpresa. Mas existe, doutor, algum tipo de orientação, algum protocolo de segurança que o Conselho venha recomendar para as clínicas e mesmo para os profissionais que nelas atuam, para que eles se sintam mais seguros? Com certeza. Acho que a recomendação principal para qualquer pessoa que se sinta ameaçada é procurar as autoridades, né, policiais, informar esse justo receio de perseguição e ver o que pode ser feito junto às autoridades em termos de segurança, né? Porque é uma situação difícil. A gente realmente não sabe em que medida esse ódio que está fomentado vai gerar repercussões. As pessoas podem entrar em contato com o Conselho também, nós prestamos essas informações e auxiliamos no que for possível, e eu estou sempre à disposição de todos os profissionais aqui de São Paulo para atuar em favor da defesa da categoria e da vida. Muito bem. Agora, um fato como esse, um episódio lamentável como esse, pode, de alguma maneira, doutor Felipe, influenciar para que, de repente, o Conselho possa se movimentar
aí no sentido de promover mudanças na própria legislação, até mesmo na fiscalização, nas regras que envolvem a optometria no estado de São Paulo e até mesmo no Brasil? Eu acho que é a nossa missão, eu acho que é o nosso dever, é o dever que eu me impus, no sentido de honrar o legado do Marcelo, né? O Uhum. Marcelo era um profissional extremamente sério, né? Ele atuou junto ao conselho, inclusive em eventos beneficentes. É, Isso que aconteceu não pode ser em vão. É. Então, realmente é um momento de mobilização, né, diante dessa dor, para buscar a regulamentação da categoria e também, junto ao Congresso Nacional, medidas efetivas de combate à desinformação por as entidades médicas. Eu acho que é importante deixar registrado que isso não é algo isolado em relação à oftalmologia e optometria. A gente tem a perseguição de entidades médicas de outros setores contra profissionais de outras áreas da saúde, né? E isso é evidente, isso é de conhecimento geral, né? Profissionais de estética, profissionais biomédicos, fisioterapeutas. A gente tem isso escancarado, quer dizer, quantos mais profissionais da área da saúde não médicos vão precisar ter a vida atravessada por uma tragédia e suas famílias para que isso pare, né? As instituições precisam tomar responsabilidade sobre o que elas estão divulgando. Sem E dúvida. esse é o nosso papel agora, colocar isso em debate. Uhum. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. E para encerrar, que mensagem o senhor poderia deixar, em nome do Conselho, né, em relação aos optometristas e à sociedade de uma maneira geral, né, sobre essa lamentável ocorrência aqui, que causa, né, tensões, que, como a gente considerou, o senhor abordou, né, nessa nossa entrevista, em relação aí à classe desse pessoal que trabalha nessa área, né, oftalmologista, optometristas e tudo mais. Queria que o senhor deixasse, então, uma mensagem aqui de solidariedade, o senhor já deixou, mas de otimismo num momento tão difícil como esse que nós passamos. Queria agradecer o espaço e realmente a oportunidade de colocar essas questões que são tão difíceis e nesse momento tão delicadas. E eu queria deixar uma mensagem de esperança, Uhum. né? A atenção primária da saúde visual, a saúde visual da população, ela precisa ser o foco de trabalho das entidades médicas. A saúde da população precisa ser o foco da atuação das entidades médicas e não o ódio, a desinformação, né? É isso. Eu espero em um futuro breve ver que profissionais optometristas e oftalmologistas possam trabalhar em conjunto pela saúde visual da população. É isso, mas antes a gente tem que lutar por justiça. E o Conselho vai assumir esse papel junto dos profissionais filiados à nossa entidade. Tá certo. Muito obrigado, então, doutor Felipe. Um abraço ao senhor, um excelente final de semana e que a gente consiga ver aí sendo praticada, né, essa ação de amor, de solidariedade, de respeito, né, entre as categorias. Um abraço, doutor. Um abraço, obrigado. Agora 12h39.